Jorge, sejam todos muito bem-vindos à aula de Geografia. Maravilha, né? Especialmente a Geografia do nosso Brasilzão aí, né? Galera, antes da gente iniciar a aula, é sempre bom vocês lembrarem, né? Eu acredito que já estão com o caderno, com a caneta, com o lápis, já que, professor, tô aqui já só no aguardo. É disso que eu estou falando, é isso aí, moçada. Importante, né, galera? Elaborar resumos, sempre ter ali, sempre escrevendo. Tenho certeza que o professor de vocês também os lembram sobre essas características aí, beleza? Galera, tema de hoje é essa parada aqui, olha só, né? Então, o que nós observamos aqui? Uma cidade, né? Então, nós estamos falando aqui de urbanização. Nós vamos tratar hoje sobre a urbanização do Brasil, tá? Vamos observar quando aconteceu, principalmente onde ela vai ocorrer. Tranquilo, gente? Então, para nós começarmos, sempre importante lembrar, né, galera, as transformações que ocorrem e ocorreram no nosso país, elas foram muito grandes e elas vêm desde quando, né? Então, elas são parte de um processo. Tá? Então ela vem lá basicamente, né? Então, com a colonização você vai ter a questão dos ciclos econômicos, início de vilas, de cidades, exploração da natureza, né? Então nós vamos tendo o quê? Certas transformações em nossa paisagem, né? Pós aí um período já quando nós falamos sobre Revolução Industrial, então nós já estamos falando sobre as máquinas, essa relação intensifica muito mais as transformações da paisagem. Nós vamos ter uma transformação muito grande onde? Nessa relação aqui. Por exemplo, né, a cidade de Recife, né, então onde nós temos o que? Nós temos, observem gente, que interessante, como nós temos uma grande transformação e como ela continua sendo alterada, né? A partir de quando exatamente que o Brasil ele tem esse crescimento grande dessas cidades, dessa urbanização. Nós vamos perceber e nós vamos conversar lá que ela não é antiga, pelo contrário. O nosso país ele tende a essas grandes mudanças de uma forma mais recente do que outros países, por exemplo, como a Inglaterra, como a França, até mesmo os Estados Unidos, né? Então nós tivemos esse crescimento mais tardio, mas essas mudanças ocorrem e elas estão em franco crescimento, né? Não é raro a gente escutar, por exemplo, o pai de vocês, né? Sempre falando lá, né? Olha, filho, tá vendo aquilo ali, ó? Aquilo ali no meu tempo era tudo mato. Aí você pensa assim, nossa, mas isso ocorreu há muito tempo. Não. Às vezes isso, gente, são processos de 10, 20, 30 anos apenas, né? Então é muito pouco, né, para que você tenha uma mudança tão grande. Aqui na cidade onde eu moro, nós tivemos uma mudança, nós temos sempre uma grande mudança de paisagem, né? Então sempre o que? As cidades invadindo diretamente outras regiões, áreas onde você tinha grande parte de natureza, né? Então onde às vezes pouco, né, tinha sido alterada aquela paisagem, o espaço geográfico em si. Beleza, galera? Dentro dessa relação eu preciso de uma organização. E ali nós temos o que? As cidades e municípios. Mas espera aí, professor. Município, eu moro, por exemplo, em Curitiba. Município, Curitiba. E a sua cidade? A cidade também é Curitiba. Mas espera aí. Então quer dizer que elas não são diretamente a mesma coisa? Quase, tá, gente? Não são a mesma coisa por um detalhe. Por quê? Quando eu falo em cidade, eu estou falando apenas da porção urbana. Quando eu falo de um município, eu estou falando tanto de área rural quanto urbana. Algumas cidades, alguns municípios, eles são basicamente todo preenchido por uma região urbana, por uma grande porção urbana, como é o caso aqui
deste mapa. Aqui representa uma cidade chamada de Pinhais, tá? Então, algumas regiões aqui em Pinhais, eu ainda possuo o quê? Uma região rural. Mas se eu pegar, por exemplo, outras cidades como São Paulo, como Curitiba, então mais de 99% até dessas cidades já estão ocupadas pelo quê? Pelo espaço urbano, né? Então quer dizer que ela é cidade mesmo assim, você tem o município e a cidade, beleza? Quando eu falo em cidade, eu falo em uma porção urbana. Quando eu falo em município, eu estou falando de uma grande área em que normalmente você tem uma porção urbana e uma porção rural. Professor, Brasil, normalmente em município, sempre a área urbana é maior? Não. Pode ser em alguns casos, você tem cidades, por exemplo, no Pará, cidade no Piauí, cidade no estado do Paraná, onde nós temos, por exemplo, mais pessoas vivendo na área rural do que na área urbana, tá? Então você sempre tem essa relação aqui ocorrendo, beleza? Cidade e município, sempre lá a porção urbana e o município todo, a abrangência de toda aquela área aí, beleza? Mas aí, galera, como assim as cidades vão se tornar as estrelas da ocupação humana no Brasil? A partir de quando? Veja, lembra que eu falei que era recente? E é mesmo. Por quê? Olha desde quando. Aqui em vermelhinho nós temos a população urbana e a azul eu tenho a população rural, tá? O que vai acontecer aqui? Observe o seguinte, olha a diferença que eu tinha lá na década de 1940. Olha a porção rural, ela era muito maior do que a porção urbana. 70% basicamente das pessoas viviam onde? Na região rural. Já na porção mais rural. Já aqui a urbana, o que eu tenho? Apenas 30%. Né? Então, por que isso ocorria, gente? A urbanização, ela sempre está envolvida, né? Então, diretamente o crescimento com a indústria. Se um país ele é industrial, a tendência é que as pessoas saiam do campo e se dirijam para onde? Para a cidade. Tá? Então, neste caso aqui, demonstra o quê? Que o Brasil não possui propriamente ali uma região aqui como um país rural antes de 1950. Quando que o Brasil efetivamente torna-se um país mais urbano que rural? Olha lá, apenas, gente, só após aí basicamente a metade da década de 1960. E por que isso ocorre? Ela começa a dar esses passos lá na década de 30, tá? Então veja que o movimento, o crescimento urbano, ele é muito estável. Ele, na verdade, o que acontece? Ele é um crescimento retilíneo, ele sempre vai crescendo a partir da década de 30, vai da década de 40, 50, 70, 70, 80 e assim em diante. Por quê? Porque aqui começa a industrialização do nosso país. Lá em 1930, né, nós vamos ter ali o período da Era Vargas, onde nós temos aí uma indústria de base, né, muito mais forte, aço, questão diretamente relacionada ao ferro, muito maior. O que vai acontecer? As pessoas começam você vai ter um surgimento de fábricas, eu só tenho fábrica, eu preciso de pessoas para trabalhar. Então as pessoas começam a sair do campo e vão diretamente para as cidades. Mas por que no fim das contas, pensa só, eu estou tranquilo, vivendo no campo, tenho diretamente lá, trabalho, né, muito, mas ali eu tenho a minha vida estabelecida, as minhas raízes, né? Porém, gente, o que acontece? Com o passar do tempo, a tecnologia, as mudanças tecnológicas no meio que a gente chama de meio técnico, científico e informacional, que são esse crescimento muito grande do envolvimento da tecnologia em nosso meio, o que vai acontecer aqui? Isso não vai ficar só nas cidades, né? Isso vai também vir para onde? Para o campo, né? Então, e essas mudanças, essa modernização do campo, nós chamamos de Revolução Verde. Então, pense assim, tá, beleza. Então, quer dizer que eu tenho aqui a Revolução Verde, a modernização no campo chega.
Mas isso não é bom? Aí a gente tem que observar bom para quem. Por quê? Principalmente no sentido do trabalho? Não. Por quê? Porque, por exemplo, uma máquina ela acaba fazendo trabalho de muitos trabalhadores. Então, o que vai acontecer? Se antes eu tinha, por exemplo, 30 pessoas trabalhando numa colheita, agora eu preciso de 5 pessoas. Né? Eu preciso de um cara para operar a máquina, outro lá para recolher uma coisa, outro para manutenção. Então, assim, diminui muito a questão direta do trabalho. A Revolução Verde ela foi essa modernização do campo. Se as pessoas não têm trabalho no campo, elas vão para onde? Poxa, eu vou para a cidade. Cidade eu tenho fábricas, lá pode ser que eu tenha uma melhor oportunidade. Né? Então lá eu tenho melhor infraestrutura, acesso à saúde, então as pessoas vão migrar e migrar em grandes quantidades. Eu tenho certeza que se você perguntar para o seu pai, para o seu avô, com certeza vocês terão alguma história relacionada a mas olha, o seu avô veio lá do interior. Não, mas o pai, ele veio de tal região, né? Justamente porque depois ele veio para a cidade. Por que isso vai ocorrendo? Modernização do campo obriga as pessoas a saírem diretamente de uma região e migrar para outra, né? Então, a professora Rafaela já falou com vocês sobre reforma agrária lá e tudo mais. Então, já estudaram, já tem essa base direta ali, né? Galera, o que vai acontecer lá então? Utilização dessas máquinas substitui a mão de obra no campo, tá? Dessa maneira, milhões de pessoas vão buscar empregos nas cidades. O que vai acontecer com as cidades? Crescimento muito, mas muito rápido, tá? Exemplo, Manaus. Para a galera aí que é de Manaus, observe o seguinte, olha galera, como a cidade ela cresceu. Ela sai lá em 1940 de uma população de um pouco mais de 100 mil habitantes para 2010 mais de 1.800.000 habitantes. Manaus, hoje, ela é uma das 10 cidades, como as 10 maiores cidades do Brasil. Tá? Então vejam o tamanho dessa cidade, como ela cresce. Toma uma aguinha. Por que, gente, que ela cresceu tanto? Puxa vida, professor, não sei. Será que está relacionado com a indústria? Sem dúvida nenhuma. Se você for na TV aí da sua casa e observar ela aqui atrás, a chance de você encontrar algo escrito assim, fornecido ou produzido na Zona Franca de Manaus é grande. Tá? O que aconteceu lá? Nós tivemos uma grande industrialização nessa região. Então, é lógico, se eu tenho indústria, fábricas, e essas indústrias precisam de mão de obra atrai as pessoas. Então, Manaus tem um crescimento muito grande. Ela, talvez, uma das cidades brasileiras, seja mais interessante de demonstrar como essa industrialização diretamente, esses equipamentos urbanos serão importantes para esse crescimento, tá? Professor, beleza. E daí, nós vamos chegar num momento que a gente pensa assim, puxa, legal, então as pessoas foram em milhões e uma grande quantidade mesmo, esses milhões, só que eles foram aos pouquinhos ou foram grande parte em um curto espaço de tempo? Um curto espaço de tempo. Mas com certeza, então lá já tinha toda uma estrutura pronta, esperando por eles. Eu já tinha água encanada, eu já tinha esgoto, ruas asfaltadas. Não, né? Então, o que vai acontecer? Quando o governo, o órgão público em si, ele não conseguiu dar conta de tudo isso, né? Então, esse crescimento, esse inchaço das cidades, muito rápido, vai criar o quê? O que nós chamamos de problemas urbanos, né? Então, nós vamos ter lá a relação, por exemplo, a segurança, nós vamos ter diretamente a um processo lá de favelização, né? Então as pessoas não têm diretamente onde morar, vão buscando as periferias, né? E vão buscando casas ali, às vezes construídas com a ajuda do vizinho, então vão de forma voluntária em si, mas são irregulares, né? Então assim, isso vai acontecer justamente por quê? Porque não tem tempo suficiente de uma organização, né? Então, para termos ideia diretamente, esse crescimento urbano
aliado ao quê? A essa falta de planejamento para receber essas pessoas, o que vai acontecer aí? Principalmente da área rural, vai gerar esses grandes problemas urbanos aí, problemas muito grandes de estruturas, e nós vamos, esses problemas continuam até hoje, né? Se a gente for pensar, começa lá da década de 60, 70, 80, 90, mas nós passamos por relações como essa até hoje, né? Então, para um exemplo, nós temos em torno de 11 milhões de pessoas vivendo em favelas em si no Brasil, em comunidades aqui no Brasil, tá? Então, é um número bem grande, um número muito alto que nós temos nessa relação no país. Por quê? Grande quantidade de pessoas vindo ao mesmo tempo para uma região. O Estado em si não se precaveu, não se organizou, não se planejou, e depois você vai ter o quê? O resultado é essas grandes relações com desemprego, né, poluição em grande massa, você vai ter, por exemplo, as chuvas ácidas e tudo mais, beleza? Outro dado importante, né, mais de 100 mil pessoas são moradores de rua dentro do nosso país, tá? Isso é porque muitos não têm nem a condição da moradia, né, aqui, como por exemplo dentro das favelas, tá? Então, se você não tem onde morar, você acaba estando na rua, né, e depende basicamente, quase exclusivamente, de ações do governo para se manter, né? Então o risco é muito grande, né? Que envolve segurança, um planejamento urbano, um planejamento de cidades do governo muito intenso, tá? Então, sempre lembrar, problemas urbanos relacionados a um rápido crescimento, a uma falta de planejamento. Beleza, galera? E na sequência, nós vamos para uma outra área, uma outra parte, que é relacionada ao quê? Tá, crescem essas regiões, mas uma cidade, será que cresce mais do que as outras? Muito mais? Ao ponto delas, por exemplo, ser um centro de uma região, onde ela vai concentrar a grande parte dos serviços, os grandes hospitais, as grandes escolas, os grandes, por exemplo, os grandes bancos, onde você tem shopping. Então você vai ter o quê? Grau de hierarquização nas regiões. Você vai ter cidades muito importantes, com muita influência, e por outro lado, cidades com menos influências. Isso nós chamamos lá de uma hierarquização, né? Então, entre as cidades. Essa relação direta de negócio entre várias cidades, quando elas conversam entre si, eu chamo de rede urbana. Então, quando você tem uma relação, poxa, São Paulo negocia produto diretamente com Curitiba, e Rio de Janeiro também com São Paulo, e São Paulo lá com Campinas, Campinas com Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso do Sul com alguma cidade de Minas. Tudo isso é formado por uma rede urbana. Porém, sempre o quê? Uma das cidades ela tem de ser a grande influenciadora, onde você tem grandes serviços disponíveis, tá? No Brasil, nós temos lá as metrópoles, e elas estão divididas em grande metrópole nacional, e aqui nós temos uma cidade, que é São Paulo. São Paulo ela é chamada também de mega cidade, porque é a única cidade do país que possui mais de 10 milhões de habitantes, né? Ela tem um grau de influência dentro da América do Sul e da América Latina muito grande, mas é lógico que em outras regiões, outras áreas, com a hierarquia entre as cidades, por exemplo, Nova York e Londres possuem um grau de influência maior do que São Paulo, mas dentro do nosso país ela é, sem dúvida, a cidade mais importante, onde concentra grandes bancos, né? Ela é o que nós chamamos de uma cidade global. Eu aposto que quando, por exemplo, algum de vocês já fizeram alguma viagem internacional, por exemplo, se você saiu lá da sua cidade, tem que fazer uma conexão em São Paulo para daí ir para o outro país. Por que isso acontece? Porque é São Paulo que concentra os grandes serviços, os grandes, inclusive, aeroportos, ok? Na sequência, nós temos o que nós chamamos de uma metrópole nacional. Aqui nós temos duas, a cidade do Rio de Janeiro, né, a segunda maior cidade do país, e o nosso centro administrativo, que é a nossa capital, que é a Brasília, né? Então, duas cidades como metrópoles nacionais, e as outras metrópoles, exemplo, Belém do Pará, Manaus, você vai pegar Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, né? Esses são exemplos de cidades o quê?
São cidades em que determinada região ela tem um grau de influência muito intenso, inclusive sobre as outras. Ela concentra grande parte dos serviços essenciais de uma região aí, beleza? Galera, fora isso, nós temos as capitais regionais, são cidades de menor porte, né? Por exemplo, você tem Florianópolis, você vai ter Joinville, por exemplo, aqui no sul do país. São cidades importantes e elas, inclusive, influenciam outras cidades. Só que elas estão também sendo influenciadas diretamente por quem? Por grandes metrópoles, no caso aí. Tá bom? Rede urbana lá, sistema de cidades estabelece essas relações, né? Exemplo lá do Curitiba e São Paulo, como eu conversei. Este mapa vocês têm diretamente lá na página 25. Ali ele dá exemplo de diversas cidades que são capitais regionais, né? Então você vai ter Juiz de Fora em Minas Gerais, Volta Redonda no Rio de Janeiro, Varginha em Minas Gerais, então Ribeirão Preto em São Paulo. São diversas cidades que são capitais diretamente regionais, né? Então elas possuem um grau de importância, não ao ponto de ser uma metrópole, né? Então não tem a população totalmente para isso, ou às vezes a influência está muito próximo de cidades de grande porte, então ela acaba não possuindo grande parte dos serviços. Beleza, galera? Para exercitarmos isso que foi conversado agora, vocês vão anotar lá e colocar o seguinte: pegar o seu livro didático, volume 2, e colocar lá exercício 1, 2 e 3, lá da página, na página 24, lá no termo lá atividades. E o 1 e 2 da página 26, na área de cartografar. Beleza, galera? Brasilzão, tá aí, então, aula de urbanização. Até a próxima, um grande beijo, um grande abraço e fui!